Bom, chegamos no nosso último vídeo, mas antes de falar do exercício de fechamento, vamos rever o que nós vimos nos vídeos anteriores? No vídeo 1, nós falamos da importância da leitura e conhecemos alguns gêneros textuais. Vocês lembram que os gêneros textuais nos dizem, basicamente, como devemos ler aquele texto, ou seja, como eles enxergam o mundo, e com isso, nos oferecem possibilidades de ver o mundo de maneiras diferentes. Alguns dos gêneros textuais que vimos foram os contos, as crônicas, os romances, a notícia e as biografias. Mas existem outros também, tudo bem? No vídeo 2, nós conversamos sobre a importância da escrita e do quanto ela rompe o tempo e o espaço. Como vimos, quando escrevemos, conseguimos registrar o que pensamos, a nossa voz e sobre o que vemos no mundo. Com isso, deixamos para os nossos descendentes uma memória da nossa história. E cá entre nós, partilhar com o mundo que você percebe dele é uma maneira de se relacionar com ele. Chegamos no vídeo 3 e aqui falamos sobre os tipos textuais. A narração como sendo um relato feito por alguém sobre algo ou sobre uma sequência de acontecimentos. Essa sucessão de acontecimentos é chamada de enredo e considera um período de tempo e de espaço, ou seja, quando e onde acontece. A descrição como sendo o mesmo que detalhar, mostrar ou tornar conhecidas as características de algo ou alguém, o que pode ser feito por via oral, textual ou visual. O texto dissertativo como sendo um texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. E nossa passagem pelo vídeo 4 nos mostrou mais detalhes sobre o parágrafo e os elementos coesão e coerência. Como falamos, um texto bem escrito começa com um parágrafo bem escrito, mas o parágrafo nada mais é como uma organização do pensamento, ou até como uma unidade, uma ideia daquilo que se quer falar. Vimos que existem duas características que são igualmente consideradas em todos os parágrafos, independente do tipo textual, e são elas a coerência e a coesão. Coerência fala quando a ideia principal fica evidente, e mais, tem boas relações com os outros elementos constituintes do parágrafo, ou seja, tem uma unidade de sentido. Coesão é quando uma frase se liga bem à outra. E agora, depois de tudo revisto, nós vamos falar sobre o último exercício de escrita. Eu gostaria que vocês escrevessem um relato de experiência. Bom, mas o que é um relato de experiência? O relato de experiência, ele tem como finalidade descrever uma experiência vivida. Comumente, essa experiência vivida é relatada nos mínimos detalhes e de maneira contextualizada. Isso vai nos trazer um fator muito importante na escrita de textos, que é a relação entre texto e contexto. Ou seja, você vai escrever sobre aquilo que está na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia mesmo. Para você escrever esse relato de experiência, você vai seguir os seguintes passos. Primeiro, escolhe um tema. Segundo, escolhe um tipo textual, que são aqueles que nós vimos, narração, descrição ou dissertação. E depois você vai pensar, vai refletir sobre como esse tema se relaciona com a sua vida. Ou seja, o que você pensa sobre esse tema, o que você quer dizer sobre esse tema, como esse tema aparece na sua vida, como ele não aparece na sua vida, o que as pessoas que ficam em torno de você, os seus vizinhos, os seus parentes, o que eles pensam sobre isso. Enfim, você vai pegar o tema, trazer para a sua vida e falar sobre esse relacionamento. Me conta, como foi escrever esse relato de experiência? Eu gostaria muito de ler o que você escreveu.
Mesmo não podendo, porque eu estou desse lado e você desse aí, eu quero dar uma última dica para fechar mesmo com chave de ouro. E ela é muito simples. Escreva. Isso mesmo. Tenha um diário, tenha um caderno, escreva nele todo dia. E se você não puder escrever todo dia, escreva quando você quiser, quando você sentir vontade. Eu falo isso porque escrever vai fazer você refletir e vai fazer você pensar a respeito das coisas e dos seus sentimentos. E com isso, pouco a pouco, você vai encontrando a sua voz no mundo, o que você veio dizer para o mundo. Isso é muito bacana. Eu gostaria de agradecer imensamente você ter chegado até aqui e dizer para você até logo.